Olá, meu nome é Ronilde, sou graduando do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande e, a pedido do professor Eric Mariano, irei falar um pouco sobre o período Cretáceo. O período Cretáceo faz parte da Era Mesozoica, e a Era Mesozoica é dividida em três períodos, que são, respectivamente, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Linha do tempo. A Era Mesozoica começa de 250 e vai até 65 milhões de anos atrás. O que marca seu início é o Triássico. Na metade da Era Mesozoica temos o Jurássico e no final temos o Cretáceo. Os continentes, como conhecemos hoje, eles eram, na Era Mesozoica, uma grande massa continental. Era um único continente, chamado de Pangeia, e era dividido em duas partes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Antes de falarmos sobre o Cretáceo, eu gostaria de abordar um pouco o Triássico e o Jurássico de uma forma resumida para facilitar o entendimento. Triássico, entre a passagem do período Permiano na Era Paleozoica para o período Triássico, ocorreu a extinção de grande parte dos animais da Terra. A vegetação era composta de gimnospermas, que são plantas que apresentam semente exposta, e as pteridófitas, que são plantas de pequeno porte, como águas, gramíneas. Surgem também os dinossauros herbívoros. Ao lado aí temos a imagem de um dinossauro da época, que é o anquilossauro, que também é conhecido por alguns pesquisadores como o tanque de guerra, pois possui uma carapaça poderosa e forte. Surgem os primeiros répteis voadores, os quelônios, que são as tartarugas, crocodilos e répteis marinhos, e também surgiram os primeiros mamíferos. Jurássico. A superfície terrestre nessa época era dominada pelos saurópodes, que se alimentavam de plantas gimnospermas. É esse grande animal aí que vocês podem ver nessa imagem. Apesar de ele ser um dinossauro de grande porte, ele era bastante predado na época e acarretando em uma competição. Os répteis marinhos eram comuns e surgem os largatos e os anfíbios. E por fim o Cretáceo, onde houve o surgimento de raias e tubarões, e houve também uma grande modificação da flora nesse período, porque surgiu as angiospermas, e as angiospermas são plantas que apresentam flor. E essa modificação da flora acarretou em uma grande diversificação dos insetos, surgindo moscas e entre outros. Houve também o surgimento das abelhas, que são de suma importância para o processo de polinização. E, por fim, ocorreu a extinção de metade da vida da Terra. A teoria mais aceita é que houve um impacto de um corpo celeste, um meteoro, na península de Yucatán, no México, e acarretou essa extinção, fazendo subir uma grande nuvem de poeira para a atmosfera, inibindo os raios solares, e sem os raios solares as plantas morriam, e quando as plantas morrem, os animais ficam sem alimento. E daí ocorreu essa grande extinção. Aqui ao lado temos a imagem dessa região do México, onde houve o impacto do meteoro. E aqui temos um pequeno resumo do que foi falado sobre a Era Mesozoica, que durou entre 250 milhões a 65 milhões de anos atrás. O clima da época era quente e árido, o que acarretou no surgimento dos répteis, mamíferos, e houve um grande aumento na variedade de moluscos, mariscos e caracóis. Surgem os tubarões,
peixes ósseos que possuem coluna vertebral e répteis marinhos. Surgem insetos, como moscas, e as abelhas, que, como eu falei, são de suma importância para o processo de polinização e alteração da flora, porque no começo da Era Mesozoica tinham só as gimnospermas e as pteridófitas. E no decorrer dela foram surgindo as angiospermas, que facilitou bastante no processo de diversificação. E por fim, a extinção dos dinossauros. E é isso. Espero que tenham gostado da aula e até logo.